Hello, boys and girls. This is Teacher Leo in the house. E aí, galerinha do quinto ano? Tá todo mundo pronto para mais uma aula de Geography? Teacher Leo with a new background. Gostaram ou não? Gostaram do meu background, galerinha? Teacher Leo detonando mais uma vez. Pois é, galerinha e galerões. É isso aí, Teacher Leo, com mais uma aula de Geography para vocês. E hoje a gente vai continuar dando sequência na malemolência do nosso beautiful, nosso país maravilhoso, Brazilian regions and its singularities, ok? Então, as regiões brasileiras e suas singularidades. Alright, boys and girls? A gente vai estar focando, eu sei que na aula passada a gente falou, vai dizer assim, tio, mas já falou sobre as regiões brasileiras na aula passada, sim. Mas nessa aula a gente vai estar focando mais na parte histórica, tá? E a gente vai estar focando no que há de diferente, o que é que tem de diferente cada região. Por quê? Por que é que temos 5 regiões? Por que é que existe essa divisão? Por quê? Por quê? Por quê? Ok? Então vamos lá. Vamos começar primeiro por essa região, que é a região muito bonita. Uma das regiões mais importantes do nosso país, o Brasil, que é a região norte. Por quê? Por quê? Porque é onde fica a floresta amazônica. Uma das florestas mais importantes do mundo, se não a mais importante de todas, né? Por conta da bacia do Amazonas, por conta da biodiversidade que existe no Amazonas, por conta da densidade florestal que existe no Amazonas, por conta da quantidade, né? Por conta da fauna da Amazônia, né? Por conta do bioma amazônico, tá certo? Que é um dos mais ricos do mundo, se não o mais rico do mundo. Ok? Então, guys, então vamos lá. Então, North Region, a gente já pediu para vocês anotarem, mas eu vou pedir de novo para quem não anotou. North Region, né? Região norte, tá? North Region, região norte, tá? Então, a gente viu essa questão toda, vamos aqui mais para a parte da história, tá? Então, e também sobre informações precisas, né? Então, o produto interno bruto, né? A gente conversou sobre isso ano passado. GDP, né? GDP significa produto interno bruto em, em português, né? Em inglês, ele significa Gross Domestic Product. Espera aí, deixa eu vir aqui. Ele significa Gross Domestic Product, o que significa produto interno bruto. Aí doméstico, ele fala, em vez de falar a palavra interno, ele fala a palavra doméstico. That's okay. Alright? É a mesma coisa. A região norte, tá? É uma região povoada, né? A região que, se eu não me engano, é a região que mais tem os indígenas, né? Indígenas esses que são os verdadeiros donos dessa terra, né? Porque como é que é aquela história, né? Quem chega primeiro é o dono. Então, eles foram os primeiros a chegar aqui, então eles têm todo o direito de dizer: essa terra é nossa, né? Foi tomada. A terra foi tomada, não é mais. A terra foi tomada por eles, tá? Então vamos lá. O GDP, né, aqui no ano de 2014, está aqui contabilizado no ano de 2014, tá certo? É de 308 bilhões de reais. A renda per capita é de 17.879 reais por pessoa. É uma renda até alta, até interessante agora. É
É uma renda per capita até alta, R$17.000 por pessoa. Sempre lembrando que isso é anual, tá? Então, vamos dizer assim, uau, R$17.000 por mês, não. Por ano, tá bom? Então, a expectativa de vida, né, é de 71 anos, eu acho baixo. A taxa de mortalidade de crianças é de 25 crianças por 1.000 habitantes, é alta. Literacy, anotem isso daí, literacy é a alfabetização, né? A taxa de alfabetização, certo? A taxa de alfabetização é de 88% da população, não chega nem a 90%, ou seja, para cada 10 pessoas, né, na região norte, uma é analfabeta, o valor é um número relativamente alto, tá? Então, os espanhóis, né, entre eles o Francisco de Orellana, organizou a exploração aí no Rio Amazonas, né, para conhecer a região. Tá? Então, um pouquinho da história aí. E aí, no século XVII, é que os portugueses conseguem chegar lá no Amazonas. Eles, em 1500, eles descobrem o Brasil, mas só no século XVII, ou seja, 1600 e bolinha, é que eles, quase um século depois, é que eles conseguem penetrar ali, né? E aí fizeram várias áreas militares lá para proteger a região, né? Em 1616, né? Causando a fundação de Belém do Pará, a cidade de Belém. Por isso a cidade de Belém é uma cidade que é uma cidade histórica, né? Como é que se diz? Que tem também muitas, como se fosse igrejas e grandes casarões, que as pessoas iam se estabeleciam lá, tá bom? Então, o português for Catholic Missionary Country Region, e aí também era a mistura dos católicos, né? Dos católicos jesuítas tentando catequizar os nativos, tá certo? O que, né, funcionou para alguns, não funcionou para outros, mas pelo menos eles foram de uma maneira pacífica, ok? E aí, mas na sequência, né, eles descobriram que a borracha, né, podia ser extraída lá da seringueira, né? Foi uma comunidade japonesa grande, acabou indo para lá e formando colônias, né, lá naquela região também. E é por isso que nessa região a gente também tem muita gente com aparência asiática, né? É por essa razão, tá bom? Ok, boys and girls. Então vamos lá. Aqui a gente já viu a região, né? A região norte. E agora a gente vem para a região, nossa região, a região nordeste, né? É na região nordeste que acontece a descoberta, né? É na região nordeste que está em contato mais direto com o Oceano Atlântico, apesar de que a região sul e sudeste também tem contato com o Oceano Atlântico, mas a gente está mais ali, né? Está mais ali na zona tropical, digamos assim, e é onde o país é descoberto. O Brasil é descoberto na Baía de Todos os Santos, se eu não me engano, é em Porto Seguro. Ok? Então vamos lá, para Northeast Region. Ok? Então, Northeast, também eu acho que pedi aula passada, mas se não, anotem aí. Northeast é região Nordeste, tá certo? Então, então a região Nordeste tem 9 estados, né? Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, além do arquipélago de Fernando de Noronha, que pertence ao nosso estado, o estado de Pernambuco. Ok? Conhecido apenas como Nordeste, né? Não região Nordeste, mas conhecido como Nordeste, foi a primeira área a ser colonizada pelos portugueses, tá certo? Então, a gente tem uma importância histórica gigantesca para o nosso país, né? E a gente também tem vários dialetos, né? Dialects. And rich culture. Tá certo? A gente tem um folclore. Então, vamos lá, ó, vamos anotar essas palavrinhas.
Dialect significa dialeto, ok? Culture significa cultura, a gente tem uma cultura muito rica. Folklore, a gente tem folclore. Cuisines, a gente tem a culinária. Music, a gente tem a música. And literature, a gente também tem a literatura. Okay, became the most edition across the country. Not as known for its history, culture, natural environment, and hot weather. Então, além da gente ser conhecido, né, pela nossa parte histórica, pela nossa parte cultural, a gente também é conhecido pela questão do nosso clima quente, nosso clima que, para efeitos turísticos, tá? Ele é muito bom, tá? Para a gente que vive aqui, na verdade, gente, a verdade é que o Nordeste não é tão quente assim. A verdade é que a gente transformou o Nordeste quente. Se você mora numa região com mais vegetação, você vai ver que o clima ele passa a ser mais ameno. A gente destruiu tudo, a gente destrói tudo, a gente não tem parques, a gente não tem área aberta. Então, qual é a consequência disso? Esse mormaço, que a água não tem para onde ir, né? Então, alaga, né? A gente não tem a renovação, porque aí a planta ela absorve a água, ela usa para fazer fotossíntese, libera de novo através da evaporação e chove novamente, e o ciclo ele seria mais lento, então choveria mais menos. Aí o que é que acontece? Chove menos, e aí quando chove de uma vez. É feito fazer uma alusão aqui, não sei se mais. É feito você segurar o seu xixi muito tempo, né? Se você segura o xixi muito tempo, o que é que vai acontecer? Se você segurar muito tempo, quando você for fazer um monte de xixi, né? Porque tá aquilo ali preso. É mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, uma região aí, né, que pega a costa toda da gente aí do Atlântico, tá certo? E a gente, quer queira, quer não, a gente ainda pega um pedacinho, pessoal, aqui, ó, da bacia amazônica, de Amazon Basin, tá vendo aqui, ó? A gente ainda, Belém aqui, mas o Maranhão ali ainda pega, se eu não me engano, esse rio aqui, ó, esse rio Tocantins, é exatamente ele fazendo a delineação, tá vendo? Do Maranhão. Então, a gente ainda pega um pouquinho aqui da bacia amazônica. Então, a gente tem aqui o Espinhaço, né? Região do Espinhaço, que é uma região montanhosa também ali na parte da Bahia. A gente também tem a bacia do São Francisco, tá? Que é uma bacia enorme, rica, gigantesca. Não se compara à amazônica, mas também tem a sua importância, tá? Ok. Let's keep going. A região fica dentro da área tropical. Então a gente vai ter aí, então a gente vai ter vários tipos de vegetação. A gente vai ter a caatinga, né, conhecidíssima da gente, né, que é a região lá do interior. A gente vai ter a floresta, a Mata Atlântica, chama Mata Atlântica, né, Floresta Atlântica, mas Mata Atlântica, que é a região aqui da zona da mata, que a gente chama, por isso que a gente chama de zona da mata, né? E a gente ainda tem uma areazinha de cerrado, tem um pedacinho aqui do cerrado, né? Que pega um pedacinho aqui também do Maranhão, tá? A região, o clima é semiárido, tá? A região seca, né? Região de desértica, digamos assim, tá? Então, é por aí. Alright. Bom, vamos falar um pouquinho da parte aqui econômica. O representa 18%. Near three-quarter population in urban cluster areas of hinterlands. Power region. Então, infelizmente, um dos nossos grandes problemas ainda é a pobreza, né? É a pobreza para uns e riqueza para outros, tá? Então, o Nordeste é um lugar muito que a gente chama de desigual, tá, boys and girls? Então, tem muita gente com muito dinheiro, tem pouca gente com muito dinheiro, na verdade, e muita gente sem dinheiro, tá? Ou com pouquíssimo dinheiro. Então, você tem aqui 43,5% da população vivendo na pobreza
que significa viver com menos de $2 por dia, tá? $2 por dia dá em torno de R$10 hoje, né? 10, 11 reais, tá? Então, R$11 por dia, vezes 30, vamos arredondar para 10, vezes dá R$300 por mês. Para uma pessoa viver com R$300 por mês, gente, é muito, 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 muito pouco. Ok? Então, boys and girls, that's it para a região Nordeste. Vamos agora para a região, qual é a próxima região que a gente vai ver? É a Southeast, ok? Considerada a região mais importante, né, das 5 regiões, pela sua questão de riqueza, né, por conta do seu GDP, né, do seu produto interno bruto, tá certo? É onde estão os estados mais ricos, né? Você tem ali São Paulo, Rio e Minas Gerais. São os 3 primeiros e depois vem o restante 2 estados no Brasil, tá? São Paulo, disparado, o mais rico. São Paulo, gente, chegou a equivaler metade de toda a riqueza no Brasil. Hoje já diminuiu isso daí, mas São Paulo já foi responsável por ter metade da riqueza do Brasil. E a outra metade ser para o restante do Brasil. Não faz muito tempo, não. Mais ou menos quando eu tinha a idade de vocês, anos 90, por ali. Não, um pouquinho, né? Era adolescente ali. Mas anos 90, São Paulo tinha 50% do PIB, o que mostra para vocês a desigualdade, né? Como o Brasil era desigual e ainda é, tá bom? Então vamos aqui. Espírito Santo que não é o único estado, só são 4 estados. O único que não é um estado bastante rico é o Espírito Santo. É um estado normal, né? Não é pobre, mas também não é rico, tá certo? Então, aqui estão os estados: Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, ok? Vamos lá, São Paulo é a maior cidade, o Rio de Janeiro provavelmente é a segunda maior, não tenho certeza, mas acredito que seja, do Brasil. E a economia, né? Eles têm a agricultura, anotem isso daí, ó. Agriculture significa agricultura, tá? Os principais produtos são esses daqui. Dentre os destaques, café, né? A cana-de-açúcar, tá? A laranja, tá? E that's it. O restante né? Eles têm uma pecuária forte também, né? Extração aí, ó, do leite em Minas Gerais, principalmente na região de Minas Gerais, tá? Então eles têm, tanto é que eles têm a política, né? A política chamada política do café com leite, né? Na época que começou a República, né? Os primeiros anos que chama de República Velha, né? Era a política do café com leite, que São Paulo plantava café, Minas Gerais com leite. Então eles se revezavam. Uma vez um presidente era de São Paulo, outra vez o presidente era de Minas Gerais. E aí você começa a entender por que é que eles têm tanta riqueza hoje em dia, né? Então, vamos lá. Livestock pecuária, tá? Mining é mineração. Então, também ali o estado de Minas Gerais, daí vem o nome Minas Gerais, né? É forte também na produção de minério, tá? Nós temos também uma indústria pujante. Aí a gente tem São Paulo como grande carro-chefe, tá? São Paulo é o carro-chefe do Brasil em termos de indústria, mas aí também você tem uma indústria forte no Rio de Janeiro, você tem uma indústria forte também em Minas Gerais. Então, você vê, são estados bem, bem, bem pujantes mesmo, tá? Mas São Paulo bem à frente aí de todo mundo, tá? Então, são várias indústrias, farmacêutica, química, vamos lá. A indústria de petróleo no Rio de Janeiro, né? O forte petróleo no Rio de Janeiro. Computação no interior, ali em Campinas, ó. Computação é forte, telecomunicação. Indústria química em São Paulo. Indústria farmacêutica também em São Paulo. Indústria alimentícia também são mais São Paulo e Minas, apesar de que a região sul também tem. A indústria de calçados, São Paulo, tá?
A indústria têxtil também, São Paulo aí, grande força. Tá certo? E além disso, né, como é que se diz? As grandes universidades do Brasil, por consequência, né, por conta desses estados serem tão importantes financeiramente, serem tão ricos, as melhores universidades do Brasil estão lá, ok? Então é mais ou menos por aí. Infraestrutura também, são as melhores, estão lá por conta da questão tudo do dinheiro, tá bom? Então vamos lá. Terminamos aqui com a região Southeast, the Southeast Region. Vamos agora para South, né? Região Sul, a gente falou das cataratas do Iguaçu. Também, às vezes, eu me perco com as minhas aulas, não sei se foi com vocês, se foi com outra região. Mas a gente aqui, a região Sul, é uma região que tem até neve. Vamos aprender um pouquinho sobre ela? Então, a região Sul é formada por 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? E a gente chama de South Region. Anotem, região Sul, ok? A região Sul é uma região bem peculiar. Por que é peculiar, gente? O que é peculiar? Peculiar é aquilo que é fora da norma, é fora do normal. O que é que a região Sul tem de fora de peculiar, de diferente, né? Primeiro, a questão econômica, tá? É uma região que tem uma indústria alimentícia forte, mas também tem uma agricultura, mas é uma agricultura mais voltada para o consumo interno forte também. Apesar de que ali no sul do Paraná existe o sul do Paraná e o sul do Paraná não, desculpa gente, o norte do Paraná e São Paulo ali é quase que a mesma região. Então, realmente, plantação de café, de cana-de-açúcar, é um pouquinho forte ali na parte de cima. Mas à medida que você vai descendo, você tem mais uma pecuária e uma agricultura voltada mais para o mercado interno, para o nosso consumo de nós brasileiros, tá certo? Por que isso? Por quê? Porque o Brasil foi, nesse período da Segunda Guerra, teve uma vinda forte de colonizadores, não, de imigrantes. Imigrantes da Europa, imigrantes principalmente da Itália, Alemanha, portugueses também, japoneses, muitos japoneses, tá? Então, essas pessoas, elas se estabeleceram, foram para a região sul. E ali elas se estabeleceram e eles têm uma cultura forte de agricultura, né? De viver da agricultura, da pecuária, e por isso eles têm essa cultura. É uma região que tem também a grande maioria das pessoas são brancas por conta disso. É uma região que, uma das poucas áreas no Brasil em que você vai encontrar, às vezes, colônias, né? Pequenas cidades lá, que as pessoas sequer falam português, as pessoas ainda falam a língua deles lá do país, né? Se for uma colônia alemã, é alemã, se for uma colônia italiana, é italiana, se for uma colônia japonesa, é japonesa, tá certo? Além disso, e talvez seja essa a razão deles terem ido para o lado de lá, é por conta do clima. O clima é um clima já mais temperado, é um clima mais frio. Então, talvez por essa razão eles tenham ido para lá para, como se diz assim, eles se acostumaram melhor, né, com aquele tipo de clima, porque é o clima lá da Europa. Pelo menos não é tão frio quanto a Europa, mas é um friozinho maior. Então, tem uma cultura também forte na questão cultural, tem como é que se diz, um ponto forte na questão cultural, mas é uma cultura mais voltada para, mais europeia, né? Mais europeia, tá? Economia, a gente já falou, né? Sobre economia, que está falando do Brasil, tá? Além disso, faz fronteira com o Uruguai, com a Argentina e com o Paraguai, tá? E por isso recebe influência ali também daqueles estados, tá certo? Então, você tem realmente uma coisa assim bem diferenciada quando se trata assim da região sul, tá bom? Aqui, ó, falando do German Settlement, né, dos imigrantes alemães, né? Ok, que fala um pouquinho de Muffin War, nunca ouvi falar, tá?
mas the Italian settlement também, aqui a acomodação dos italianos, tá vendo? Então fala um pouquinho disso daqui. Você vê aqui os brancos, eles são a grande maioria, 75%, 18% pardo, preto, negro, só 4% da população, e amarelo, né, que é o asiático, só 0,57. Eu estou achando um pouco, porque eu pensei que tinha mais ali naquela região ali do norte do Paraná. O clima, como eu já disse, subtropical e temperado, tá certo? E as línguas que se fala lá, um dos poucos lugares no Brasil, como eu falei, que se fala é um dialeto. Inclusive tem um dialeto lá, alemão, e um dialeto italiano, Venetian. Então, ó, se fala muito esse dialeto lá, tá? Alright, boys and girls. Então, vamos que vamos. Região sul encerrada. E, por fim, sobra a região centro-oeste. Centro-west ou center-west. Tá certo? A região do Brasil. Tá certo? A região é uma região que é pouquíssimo povoada, uma região assim considerada muito nova, né? Assim como a região norte, a região centro-oeste também ela é pouco habitada, tá? Ela é muito explorada do ponto de vista da agricultura, tá certo? Então, é um lugar que é distante, né? Então, os grandes latifundiários, né? Os homens ricos podem comprar terra lá muito barata, então compram terra muito barato, né? Para a criação da soja, tá certo? Que é uma cultura que hoje é a cultura forte do Brasil, né? Que a gente exporta boa parte da soja que a gente produz. Não é algo que é bom para a gente, porque é uma cultura que, na verdade, é que a maioria dos países não quer produzir, porque destrói muita terra, tá? Porque é improdutivo e porque poucas pessoas ganham dinheiro. Tá? O que acontece é o seguinte, você tem um dono de terras ali, ele vende, ele ganha muito dinheiro, mas a agricultura hoje em dia gera poucos empregos, boys and girls, tá? Porque tudo é muito mecanizado, tá bom? Então, é mais ou menos por aí, tá? Região bem nova, são 3 estados. Eita, agora me pegou. São 3 estados, porque Tocantins faz parte da região norte. Então, tem Mato Grosso do Sul e Goiás, tá certo? Goiás, eu diria que é, assim, digamos, a termos econômicos, talvez a mais importante, porque dentro dela e é dentro, né, nessa região que fica o Distrito Federal, tá certo? Fica dentro de Goiás e, por conta disso, Goiás se beneficia do ponto de vista econômico, tá certo? Então é por aí. Basicamente é agricultura, alguns serviços por conta dessa agricultura e o Distrito Federal. O Distrito Federal e a cidade de Goiânia, digamos assim, são o carro-chefe, digamos assim, dessa região. Mas aqui você vai ver, esse daqui, ó. É soy, né, que é soja, tá certo? Anotem aí, soy é soja. É criação de soja, aí você vai encontrar ainda criação de algumas outras coisas, às vezes criação de tomate, criação de cana-de-açúcar, tá? Criação de milho, tá? Mas o forte mesmo é a soja, tá bom? Alright, boys and girls, ainda tem uma pecuáriazinha, né? Tem a mineração, indústria, muito pouca coisa, tá? Você vê, representa apenas 6% do produto interno bruto. Tem automotivo, também tem alguma coisa automotiva, tem a Mitsubishi e a Suzuki lá, tá? E a Hyundai. Tem essas fábricas estão lá. Então, representa alguma coisa, tá certo? Bom, boys and girls, I guess that's it for today, ok? Então, eu gostaria de, Gostaria de dizer o seguinte, que volto a reafirmar, volto a pedir a vocês que anotem, que anotem aí quando o teacher Leo falar essas palavras, o significado é esse. Pausem o vídeo, anotem, abram seu caderninho, vai ser muito mais fácil na hora de estudar para a prova, tá? Lembre-se que a gente não tem material, o material quem produz é a gente, tá bom? E aí como homework é isso daí, anotar essas atividades. Vou
postar lá no Class App, lembrando a vocês dessa aula. Nossas aulas são liberadas às 2h30 da sexta-feira, então vou postar lá no Class App a mensagem lembrando de fazer as anotações e de assistirem a aula. Tá bom, boys and girls? Então, com isso, Teacher Leo se despede de vocês e deseja a todos e a todas um excelente fim de semana, mas primeiro assistindo a aula e fazendo as anotações, tá bom? See you later, alligators!